Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou relembrar um pouquinho, né, do famoso caso Yoki. Marcos Kitano Matsunaga, que foi assassinado em 2012 por sua então, na época, esposa, Elise Araújo Matsunaga. Para quem não relembra desse caso, gente, o Marcos era um dos gerentes administradores da IOC, também dono, junto com seu irmão e pais da empresa, né? Era um cara multimilionário, tinha muito dinheiro. Ele conheceu Elise num site de relacionamento em meados de 2004, né? A Elise, ela era garota de programa, mas também era auxiliar de enfermagem na época, né? E era uma menina extremamente inteligente, bonita, apesar de muito pequena, né? A Elise tinha em torno de 1,50 m e era super magrinha. E eles se conheceram nesse site de relacionamento, né? Ela como prostituta, garota de programa. E eles mantiveram até 2009 um relacionamento ali entre os dois, apesar do Marcos ser casado na época. E aí quando foi em 2009 ele resolveu assumir a Elise, se separou e de fato casou com a Elise, constituindo casa com ela, né? Eles se casaram com casamento parcial, né? Em divisão de bens, tá? Então ele tinha comprado um apartamento enorme para ela, ela tinha carro, a Elise, além do seu curso de enfermagem, ela também fez uma faculdade de Direito, né? Ela tinha um curso de auxiliar administrativo que ela tinha feito no interior, onde ela morava lá no Paraná, que é onde a Elise nasceu, né? Eles se conheceram em São Paulo, que foi onde ela foi trabalhar e estudar e também se prostituir, né? Para vocês que não lembram do caso, a Elise matou o Marcos com um tiro na cabeça, tá? E depois o esquartejou, né? Em 6 partes. Ela separou os membros, os braços do tronco, separou as pernas e por último ela separou a cabeça de Marcos, embalando em saco plástico, com muito cuidado, né, para não deixar vestígios, não fazer com que vazasse sangue, e o colocou e dividiu em 3 malas grandes, né. A Elise estava desconfiada de que estava sendo traída, então ela viajou para o Paraná dela com a menininha que ela tinha tido com o Marcos, um bebezinho ainda, e contratou um investigador para que ele pudesse seguir o Marcos, filmar, tirar fotos, né? E de fato foi constatado que o Marcos estava tendo já um outro relacionamento extraconjugal, né, com outra pessoa, e aí para ela foi inadmissível. Tanto é que ela estava no Paraná quando o investigador passou para ela a situação e ela resolveu voltar mais cedo, né? E foi exatamente no dia que ela voltou da viagem, que ela estava com a babá, ela dispensou, uma das babás, eram 2, né, que ela tinha, ela dispensou a que cuidava da casa, da residência, e deixou somente a que cuidava da bebezinha dela, né, só que como a casa era muito grande, ela colocou a babá com a bebê pro último cômodo da casa, né, e aí ela estava tendo discussões calorosas com o Marcos, porque ela resolveu dizer que tinha descoberto o relacionamento extraconjugal que ele estava tendo, né, jogar na cara dele. E aí começaram muitas discussões, mas no meio dessas discussões o Marcos resolveu comprar uma pizza e foi filmado pela câmera do elevador do prédio onde eles moravam, né? E foi a última cena em que ele foi visto com vida. Quando ele sobe com essa pizza, né, ele desce para pegar, porque o condomínio que ele morava era de luxo e ninguém tinha acesso que não fosse morador, então ele tinha que descer para pegar a pizza, né? E aí ele retorna para casa. Só que aí, exatamente nesse retornar, que começa uma briga, segundo a própria Elise, né, na declaração que ela deu no julgamento dela. Segundo a Elise, eles começaram uma discussão muito calorosa e que ele humilhava ela e que ele deu um tapa no rosto dela no meio da discussão e que ele começou a menosprezar, a humilhar ela, da onde que ela tinha vindo, que ela era uma mera prostituta e ele era o dono da IOC, um dos donos da IOC, né. E aí ela disse que quando percebeu, no meio da discussão, percebeu que ele estava próximo a uma arma dele. Aí ela disse que correu para um cômodo, né, e procurou, eles tinham armas, ele adorava praticar tiros e também praticava caça, né, tanto é que tem fotinhas deles fazendo caça, matando cervos, né, era algo que Matsunaga gostava muito. E ele, claro, obviamente, como se casou com ela, ele adentrou ela ao mundo
dele, das coisas que ele gostava de fazer, né? E aí ela correu, pegou uma arma lá no cômodo e disse que apontou a arma para a cabeça dele, mas ela disse que a intenção não era matá-lo, era somente assustá-lo, né? Mas aí disse que ele não ligou, que ele continuou xingando e rebaixando mais ainda o nível de xingamentos até que ela resolveu atirar, tá? Segundo a perícia, gente, quando ela começou a desmembrar o Marcos Matsunaga, ele ainda estava vivo. Por quê? Porque no laudo pericial deu sangue no pulmão, né? Ou seja, se tinha sangue no pulmão, quando ela começou a desmembrar, significa que ele morreu, na verdade, não foi pelo tiro que ela tinha dado na cabeça. Ele poderia até estar inconsciente, mas não morto ainda, né? Significa que ele morreu asfixiado por sangue. Então, quando ela começou a desmembrar o Marcos, ele ainda estava vivo. Olha só o requinte de crueldade, né? E aí ela desmembrou em 6 partes, né? Os 2 braços, 2 pernas, o tronco. A cabeça foi por último, que segundo a perícia foi de uma forma muito cruel, porque é onde você retém toda a consciência, né, da pessoa, lembrança, tudo. E como ela foi fria nisso, porque quando você desmembra alguém, segundo a perícia, você começa pela cabeça, né? Que depois tudo fica mais relaxado, o corpo fica mais relaxado, porque tem um desligamento ali do córtex com a parte cerebral mesmo, né? E aí ela embalou em vários sacos, só que os sacos que eles usavam de lixo eram sacos importados. Então não eram sacos comuns de serem encontrados. E aí ela espalhou essas partes em 3 malas grandes, né? E ela resolveu que ia se livrar desse corpo dele no Paraná. Só que ela estava com o documento do carro atrasado, né? Então ela passaria por alguma blitz e aí acabaria que ela seria revistada e descobriria o corpo. Então ela resolveu voltar da onde ela já tinha ido para prosseguir para o Paraná. Ela resolveu voltar e ela pegou numa parte que a gente chama numa cidadezinha pequenininha chamada Cotia, né? E foi onde ela se livrou das malas que tinham os pedaços do corpo de Matsunaga. E aí ela volta e pega todas as fotos, os vídeos que o investigador tinha feito, né, da traição, confirmando a traição dele, enquanto ela viajava, e ela resolve ir na casa da família dele, né, dizer que eles tinham tido uma discussão calorosa e que tinha sido por esse motivo, e que ele arrumou a mala e simplesmente foi embora e que não deu notícia. E a família acha estranho, principalmente o irmão dele, porque eles iam fechar um negócio, eles iam vender alguma parte da empresa para um âmbito dos Estados Unidos. Então era uma coisa muito urgente para resolver e ele tinha que estar presente por ser um dos donos, né? Tinha que ter a assinatura dele ali no âmbito contratual. E aí o irmão dele resolve fazer uma queixa na polícia do desaparecimento dele, porque ele realmente não deu notícia, celular, ele desapareceu do mapa. E não era comum ele fazer isso, segundo a família dele, né? Até que a polícia começa a investigação pela casa dele, obviamente, né? Então pediram as câmeras do elevador. E aí nessa câmera do elevador, a última vez que ele foi visto foi quando ele subiu com a pizza. E depois ele não é mais visto, não desce, né? Então ele tinha que ter sumido lá dentro do apartamento. Então, obviamente, começou como primeira suspeita porque pegaram o vídeo dela saindo com as 3 malas, né? E aí foi onde começou toda a investigação. Até que chegou um momento em que eles pediram a bota, a roupa que ela estava usando, só que ela tinha lavado, obviamente, estava lavada, e aí ele pediu a bota, né? Que ele vê no vídeo do elevador quando ela tá descendo com as malas. E a bota ela tinha esquecido de limpar, tava com barro. E aí eles resolveram comparar o barro que tava na bota dela com o barro da onde foi encontrado o corpo do Matsunaga, porque foi encontrado por um cachorro. Um homem tava andando com seu cachorro e aí de repente quando ele olha, o cachorro tava com uma mão, comendo uma mão de uma pessoa. Aí resolveram ir ver, aí ele chamou a polícia e juntaram, né, os pedaços dos corpos. E obviamente pela parte ali da perícia, do laudo, de genética, tudo, encontraram e viram que era do Marcos, né? Constataram que era do Marcos. E é uma situação complicada, porque ela não tem como negar mais, né? Como o barro bateu, que estava na bota dela com aonde o corpo dele foi encontrado, ela resolveu assumir o crime, né? Dizendo que foi legítima defesa, que ele estava humilhando, gritando, que ele ameaçou na hora da briga, no dia da briga, tirar a guarda da filha dela e que ela perderia total contato com a filha dela, né? Então ela disse que entrou em desespero. E ela cumpriu, né? Ela pegou 19 anos de cadeia, tá, gente? Mas ela saiu um pouco antes, em liberdade. Ela está, na verdade, em liberdade provisória, trabalhando como motorista de aplicativo, Maxim, porque ela não foi aceita pelo Uber e nem pelo 99, né? E aí ela está sendo investigada agora por uma falsificação de um documento do nada consta criminal,
que parece que ela falsificou, dizendo que, né, pra mostrar que nada constava para que ela pudesse trabalhar, né? E também alguma coisa de empresa de móveis, que é onde ela tinha que entrar, móveis de luxo, então tinha que ter esse documento, tinha que apresentar esse documento. Mas segundo ela não falsificou esse documento e ela nunca nem precisou apresentar esse documento, porque o Maxim não é que nem o 99 e o Uber, que exige, né, que você anexe esse documento para poder trabalhar. E agora ela está sendo investigada também, porque ela foi na polícia fazer um boletim de ocorrência com sumiço de um certificado de uma arma, né? E a gente se pergunta, por quê? Por que Elise, depois de tudo que aconteceu, sendo que ela assassinou uma pessoa, primeiramente, com arma de fogo, né? Que foi a primeira ação dela contra o Marcos, foi um tiro na cabeça. Por que que ela foi fazer um boletim de ocorrência referente a um documento, um certificado de liberação de uso de arma? Estranho, né, gente? E a gente vai esperar agora pra ver, né? Parece que a mocinha gosta de um movimento criminoso na vida.